E aí, minha gente, eu sou Raul Silva e este é o Literatura de Primeira, aqui no De Primeira Categoria, na Itapuama FM, com um oferecimento especial da livraria Lira Cultural. Hoje eu quero te fazer uma pergunta bem simples, mas que arrepia. E se de um dia para o outro o seu corpo virasse propriedade do Estado? E se a sua vida inteira pudesse ser reduzida a uma função e pronto? O livro que a gente vai abrir agora é o Conto da Aia, da escritora americana Margaret Atwood. Publicado originalmente em 1985, ele imagina um futuro bem perto do nosso, em que um regime teocrático e autoritário nasce em resposta a uma crise de fertilidade e reorganiza toda a sociedade em castas, com regras rígidas, vigilância e violência institucional. E repara só, Atwood sempre insistiu que não escreveu uma profecia de bola de cristal. Ela escreveu sobre o presente, sobre as possibilidades humanas que já estavam no mundo e sobre como o poder adora vestir a brutalidade com linguagem bonita. A narradora é uma mulher chamada Offred, ou Defred, um nome que já denuncia o que está acontecendo. Até o nome vira etiqueta, vira posse. Em determinado momento, ela crava: meu nome não é Offred. E logo nas primeiras páginas, a gente sente o golpe da normalidade sequestrada. Nós dormimos no que outra hora havia sido o ginásio esportivo. Um lugar comum de escola, de cotidiano, convertido em confinamento. É assim que o livro começa a apertar a nossa garganta, mostrando que o absurdo não chega com trombetas. Às vezes, ele chega com rotina, silêncio e ordem. Então fica aqui comigo nesses próximos minutos, porque o Conto da Aia não é só uma história chocante, é um alerta literário, político e histórico sobre o que acontece quando direitos viram concessões e quando a gente deixa o medo mandar no microfone. Quando a gente entra de verdade no Conto da Aia, a gente percebe que o terror maior não é só o que acontece com os corpos, mas o que acontece com a própria linguagem. Porque em Gilead, a palavra vira um privilégio de poucos, quase uma arma de posse. Tem uma cena em que a narradora observa o comandante e crava, com uma inveja que é quase física. Ele tem alguma coisa que não temos, tem a palavra. E o mais cruel nesse contexto é a consciência do desperdício, do como desperdiçamos um dia. É literatura funcionando como bisturi. Atwood pega algo aparentemente abstrato, a palavra, e mostra que ela tem peso político, tem dono, tem fronteira, tem senha. E quando você percebe isso, você entende por que o livro é tão inquietante. Ele não te assusta com monstros, ele vai te assustar com mecanismos, com coisas que parecem pequenas, mas mudam tudo. E aí vem uma das grandes sacadas literárias do romance. A narradora não conta apenas, ela resiste do jeito que dá, e esse jeito é feito de memória, de pequenas brechas, de um vocabulário clandestino. Repara só como o texto transforma um simples grafite num objeto de sobrevivência. Quando ela escreve Noliti ti bastardis carburundoru, não é
uma oração oficial, nem um slogan de propaganda. É um recado abandonado, meio triste, meio feroz, que atravessa o tempo dentro daquela casa. E o ato de escrever ali vira quase um crime sensual, um roubo de humanidade. Ela descreve a caneta na mão como se estivesse segurando um tipo de poder vivo, aquele poder que as palavras contêm. É por isso que esse livro, do ponto de vista literário, é tão bem amarrado. A forma não é enfeite, é tema. A proibição da escrita não está só no mundo do romance, ela entra na pele do texto. Quando o comandante hesita porque ela sugere escrever e quando ela mesma se pega desejando roubar aquela caneta, Atwood está dizendo para você, está dizendo para a gente, num regime assim, até um lápis vira contrabando. Só que esse controle da linguagem não cai do céu. Ele é política pura, é Estado funcionando com cara de religião, e religião funcionando com cara de Estado. E Atwood esfrega isso numa cena que parece simples, mas é brutal. O comandante lê com aquela naturalidade morna a passagem bíblica que sustenta a cerimônia, e a narradora reconhece o método do regime ali, martelado no centro, repetido até virar destino. Eis aqui a minha serva Bilha, entra nela. Não é só uma leitura, é a legitimação de um sistema inteiro colocado na boca de Deus, como se Deus fosse um carimbo. E tem um detalhe venenoso nessa história. Ela comenta que sabia que bem-aventurados os que se calam era inventado, mas não havia como verificar, porque não existe acesso ao texto completo. Não existe confronto, não existe conferência. É o autoritarismo no seu formato mais eficiente. Não precisa convencer ninguém com a verdade. Basta controlar o arquivo. E no meio disso tudo, o livro ainda tem a coragem de mostrar o grotesco do ritual sem glamour nenhum. O choro reprimido de Serena Joy naquela noite e a narradora descrevendo a tensão como um peido numa igreja. Não para fazer graça, mas para mostrar como o horror também pode ser banal, cotidiano, constrangedor, humano demais. É um desconforto que não deixa você respirar. E quando a política entra em cena de uma forma explícita, ela entra sem metáfora, ela entra com homens dizendo que não precisam de mandado. Não é um caso em que precisemos de mandado, Senhor. Violação de segredos de Estado. A frase é curta, seca e tem o peso de todas as ditaduras. A lei vira uma porta giratória, a acusação fumaça e a pessoa vira pacote. A narradora sabe que poderia gritar, se agarrar ao corrimão, fazer um escândalo, mas entende que a engrenagem já está girando. E é aqui que o conto da Aya fica perigosamente histórico, no sentido mais sério da palavra. Ele mostra como a exceção vira norma, como o medo vira procedimento administrativo, e aí, no meio dessa vigilância, você escuta os nomes subterrâneos da resistência, Mayday, e percebe como a esperança, quando existe, precisa falar baixo, porque tudo tem ouvido. Só que Atwood não entrega uma história de resistência fácil, com herói, trilha sonora e final limpinho. Ela complica, ela mostra redes clandestinas, gente arriscando a vida, quacres servindo como estação de fuga, listas memorizadas e destruídas, e essa sensação de que o mundo inteiro pode virar um corredor estreito, onde qualquer passo é perigoso. E ela mostra também como o regime escolhe alvos, como ele vai concentrando primeiro nos outros e depois amplia o cerco, a perseguição por secretários, a ideia de que basta você professar a fé certa e estar casado
para, por um tempo, ser deixado em paz, como se a cidadania fosse uma senha provisória. Isso é análise política no coração do romance. O poder não chega com um meteoro, ele chega como um conjunto de critérios, uma triagem, uma burocracia do medo. E aí vem o golpe final, crítico e histórico, que é uma das coisas mais geniais do livro. As notas históricas. De repente, a gente salta para 2195, para um simpósio acadêmico, e aquele regime que esmagou vidas aparece tratado como objeto da conferência, como ata, agenda, avisos de passeio, como se o horror pudesse ser encaixotado num evento universitário. A professora dá boas-vindas, fala do quanto o período vale a pena ser ouvido, e logo depois a cena vai escorregando para uma espécie de distanciamento frio, quase debochado, quando anunciam a palestra sobre problemas de autenticação. E o professor começa agradecendo o jantar, fazendo piada com o apreciar em dois sentidos, e você, ouvinte, percebe que Atwood está fazendo. Ela está mostrando que até depois do fim de um regime, a voz de quem sofreu pode virar disputa de arquivo, tese, nota de rodapé e, às vezes, piada de auditório. É um encerramento que muda tudo, porque te obriga a encarar uma pergunta incômoda. Quem controla a história quando a dor vira documento? E você quer saber por que o conto da Aya fica com a gente depois que a página acaba? Porque ele não depende de susto. Ele depende de reconhecimento. Ele mostra com uma frieza muito humana como a liberdade pode ser reembalada como privilégio, como direito pode virar favor, como a violência pode ganhar uniforme, carimbo e até uma frase bonita para circular sem vergonha. E quando a gente percebe isso, o livro deixa de ser uma distopia e vira um espelho desconfortável daqueles que nem têm filtro e não pedem nenhuma desculpa. A Margaret Atwood também faz uma coisa que eu considero uma das mais fortes da obra. Ela nos lembra que a resistência nem sempre vem com o megafone. Às vezes ela vem com uma lembrança teimosa, com uma frase escondida, com a recusa íntima de aceitar um nome imposto, com o ato quase clandestino de continuar sendo alguém por dentro quando o mundo te reduziu a uma função. E isso é muito poderoso porque aponta para uma verdade simples. Regimes autoritários não começam arrancando tudo de uma vez. Eles vão testando, vão tirando um pedaço aqui, outro ali, e quando você vê, já está vivendo num lugar em que até o óbvio precisa pedir licença. E o final do livro? Ele é uma pancada bem elegante, porque não entrega uma catarse fácil. A narradora sai sem garantia nenhuma. E o que ela nos dá é uma frase que parece pequena, mas que carrega o tamanho do mundo. Eu entro na escuridão, ou então na luz. É a síntese do que é viver sob um sistema que transforma o futuro em corredor. E logo depois, quando a obra dá aquele salto histórico que eu falei para vocês, e nos joga num outro tempo, vem uma outra lembrança que vale para qualquer época. O passado é uma enorme escuridão e repleto de ecos. Eco de quem tentou avisar, eco de quem foi silenciado, eco de quem sobreviveu. A pergunta que fica é: a gente vai escutar esses ecos ou fingir que é só barulho? Se esse livrinho aqui te cutucou, ótimo. Literatura boa faz isso mesmo. Não acaricia o leitor, ela acorda. Então, eu te convido a fazer o caminho completo, sem pressa, porque o conto da Aya é daqueles romances que mudam de tamanho a cada leitura, conforme muda o mundo e conforme muda a gente.
Passa na livraria Lira Cultural, garante o seu exemplar, conversa com quem lê, indica para alguém e me conta depois qual foi o trecho que mais te deixou sem ar nessa história toda. Eu sou Raul Silva, escritor, professor e jornalista, e esse foi o Literatura de Primeira, aqui no De Primeira Categoria na Itapuama FM, com o oferecimento da livraria Lira Cultural. Até a próxima e cuidado, palavra, quando é livre, dá trabalho, mas é um trabalho bom. Até lá. Yeah.